Ora, essa lacuna sinistra é exatamente a que é tamponada, né? A que se procura tapar com o consumo, com a fetichização do consumo. Fetiche é exatamente isso, ou seja, quando você pega um objeto, uma situação que você torna um objeto mesmo, para que ele tampone o teu contato com essa lacuna sinistra. A lacuna é então sinistra. Para mim, não é uma lacuna sinistra, porque é exatamente eu vim de uma lacuna. Nós todos nascemos de uma lacuna que é a vagina de nossas mães. Essa é a realidade. Nós nascemos de dentro de uma lacuna, né? Passamos a vida interagindo com lacunas e vamos para uma lacuna, que é ou a sepultura, que é uma lacuna na Terra, ou para a cremação, que é uma lacuna no ar. Ora, só poderá haver um acordo na Rio+20 na medida em que nós tenhamos lideranças, que nós tenhamos pessoas, que nós tenhamos uma sociedade civil e lideranças políticas, econômicas, empresariais, etc., que decidam lidar de uma outra maneira com este processo. No momento, a minha metodologia, gestão da mente, ela se torna política pública, no sentido de haver treinamento de pessoas em grande escala posicionadas em situação de decisão para que possam ter essa outra maneira de lidarem com seus próprios territórios mentais. Ou seja, a Rio+20 vai depender efetivamente da capacidade das lideranças envolvidas lidarem com suas sequências mentais de uma outra maneira e, sobretudo, dado o esvaziamento do Estado, né, e a glorificação do mercado, este mercado que está aí, a situação é bastante sombria. Né? Na medida em, por exemplo, há pessoas que acham que a solução das favelas no Rio de Janeiro são as empresas entrarem lá e fazerem negócio. Porque as políticas públicas não adiantariam, porque o governo não consegue manter políticas públicas. Ora, o governo não consegue manter políticas públicas porque a mentalidade chamada mercado, né, faz com que os governos sirvam aos interesses econômicos de acumulação de riqueza. Então, a expectativa que nós podemos ter da Rio+20 do ponto de vista da reunião oficial vai depender disso. E então eu entendo que a parte mais substancial da possibilidade da influência na Rio+20 vem da sociedade civil e, consequentemente, da capacidade da sociedade civil de se associar. Ora, como vamos nos associar, aprofundar nosso associativismo na direção de uma ação conjunta e unitária, né, se as pessoas estão esfaceladas em brigas de poder nos movimentos sociais. Né? As pessoas estão repetindo nos movimentos sociais os mesmos valores que elas dizem querer suprimir na sociedade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas traem umas às outras, as pessoas competem uma com as outras, as pessoas roubam os projetos das outras, as pessoas são autoritárias, as pessoas são invejosas, as pessoas são raivosas, as pessoas são pushing, são pesadas,
são violentas, são reduzidas também à mesma mentalidade dos rendimentos. Então, se houver uma visão psicopolítica, né, ou seja, uma fusão da política enquanto o lugar da expressão do poder pessoal, do biopoder que nós somos, né? Com uma mente sustentável, como a gestão da mente, nós temos grandes possibilidades de avançarmos na Rio+20. Se continuamos a querer aburguesar as políticas públicas e tornar toda a civilização burguesa, ou seja, levar todo mundo para dentro do padrão de consumo dos países envolvidos, que é lamentavelmente o que está acontecendo, né? Por exemplo, a insistência no Brasil na área de ciência e tecnologia é alarmante. Agora, por exemplo, o Belo Monte é alarmante. O Brasil querer investir em energia nuclear é uma coisa alarmante. Eu fui contra a energia nuclear desde a década de 70 no acordo Brasil-Alemanha, na qual publiquei muitas matérias sobre ditadura militar contra isso, inclusive uma delas era energia nuclear e ditadura, duas realidades inseparáveis, isso no início da década de 70. Ou seja, você 40 anos reencontrar o Brasil querendo abrir mais usinas nucleares, quando vários países do mundo já desistiram de fazer isso, por exemplo, diante de Fukushima, é querer tapar o sol com a peneira. As pessoas estão fazendo isso porque estão querendo tapar o sol com a peneira, como eu disse, e para mim, que sou testemunha viva, como muitas outras pessoas, desse processo, assim como da democratização da comunicação, entende que só é possível que efetivamente nós tenhamos fontes energéticas alternativas, que nós tenhamos a eliminação do processo de formação de gabirus, que nós tenhamos uma democratização da comunicação, se nós formos democratas. Eu, por exemplo, faço parte do movimento pela democratização da comunicação no Brasil, e a quantidade de comportamentos que eu testemunho de autoritarismo no movimento impede o movimento. Como eu disse no artigo que o Ibase, na sua revista Democracia Viva, publicou quando eu tornei público esse conceito território mental, né? Se nós calcularmos o atraso, né, provocado nos movimentos sociais por essa contaminação por valores insustentáveis na ação das pessoas que estão no movimento social, nos movimentos sociais, nós vamos constatar que nós vivemos uma verdadeira pandemia no território mental e se trata, em verdade, de esgotos mentais a céu aberto, sem políticas públicas de saneamento. O que eu quero dizer isso no dia a dia? Quero dizer isso no dia a dia que você está negociando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, a pessoa está em surto diante de você, né? Você nota que a pessoa não está bem, a pessoa está te agredindo, a pessoa está te projetando uma série de coisas em você, e ela não tem o menor contato com ela mesma, e o ambiente no qual você está tendo essa reunião, por exemplo, não favorece a uma perspectiva psicopolítica, porque falar a respeito dessa dificuldade da pessoa seria invadir a privacidade dela.